Oi, turminha, tudo bem com vocês? Segundou! Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Dessa vez com a nossa aulinha de língua portuguesa que não tivemos na semana passada, onde nós nos dedicamos aí a colocar as coisas em dia e trabalhar no nosso projeto da Pizzaria do Amor. Então, hoje nós vamos retomar aí nossa aulinha de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre coesão, pronomes e sinônimos e concordância verbal. Primeiro, gente, vamos para a correção da aula passada, né? A prof está aqui com o livro também na mesa, onde nós falamos sobre o interesse pela ciência, né? O texto de divulgação científica. A prof só trouxe novamente para que a gente se lembrasse do texto, para retomar o exercício, tá? Então, lá na página 26 do livro de vocês, eu vou colocar aqui na página, nós tínhamos já algumas questões referentes ao texto. Então, lá, o autor do texto é identificado onde esse texto foi publicado. Sim, gente, o autor do texto é identificado, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Salvatore Siciliano, sempre é identificado o primeiro sobrenome, tá? E o texto foi publicado na obra O Livro dos Porquês. Tá aqui também, ó. Tá? Releia o título do texto. Por que esse título está em forma de pergunta? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Por que alguns animais comem pedras? Por que está em forma de pergunta, gente? Para chamar a atenção do leitor para uma curiosidade. Nesse caso, né, é uma curiosidade sobre a área de ciências. Número 4. O texto Por que alguns animais comem pedras tem o objetivo de... Resposta correta, gente. Divulgar curiosidades sobre a alimentação de alguns animais. Tá ok? Lá na página 27, releia esta afirmativa do primeiro parágrafo. Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Letra A. Essa afirmativa é comprovada por 3 exemplos. Escreva-os de forma resumida. Então, o primeiro exemplo. Gatos se lamem para limpar o pelo. Segundo exemplo, cachorros comem ervas quando estão se sentindo mal, tá? Tudo de forma resumida, tá, gente? E o terceiro e último exemplo, há bichos que comem pedras. Letra B, os exemplos dados, resposta correta, ajudam a comprovar a ideia de que alguns animais têm hábitos curiosos. Tudo bem até aqui? Vamos continuar então. Releia esta outra frase. As pedras engolidas por certos animais são chamadas gastrólitos, que quer dizer pedras do estômago. Letra A. A frase apresenta o significado de um termo científico. Que termo é esse? Gastrólitos, né? Letra B. Por que esse termo é explicado? Para facilitar a compreensão do texto pelos leitores infanto-juvenis. Por que no texto científico destinado às crianças e adolescentes, sempre existe essa observação, tá? De algum termo científico que é colocado no texto, sempre tem a observação aí, a explicação do que é esse termo, justamente para facilitar que as crianças e os adolescentes compreendam o texto, tá? Número 7. Releia esse trecho. Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Qual é a palavra que deixa evidente um diálogo entre o narrador e o leitor? A forma verbal pensem, né? É um diálogo entre quem está narrando e quem está lendo, né? Como eu falo com vocês aqui, ó. Mas não pensem nisso, né? Então, isso evidencia o diálogo. Letra B. Qual é o efeito de sentido desse diálogo? Resposta correta, tornar o texto mais atraente para o leitor, tá? Número 8. O texto responde à pergunta do título? Justifique sua resposta. Sim. As informações presentes no texto explicam que alguns animais comem pedras para aliviar a sensação de fome. Então, consequentemente, explica. Certo, gente? Até aqui? Agora, gente, depois da correção, nós vamos para os exercícios desta semana, tá?
Coesão. Nós já trabalhamos coesão, a prof já explicou o conceito de coesão. Agora, pronomes e sinônimos. Então, vamos reler o trecho. É preciso dizer que as pedras não ficam no organismo desses animais para sempre. Eles é que determinam quanto tempo devem ficar controlando a quantidade delas em seu estômago. Letra A. A palavra eles refere-se a quê? Tá fácil, né? Letra B. A palavra delas refere-se a quê? Número 2. Releia este parágrafo e observe a palavra em destaque. Então, a palavra em destaque é bichos, né? Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Eles escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga. Valem as mais lisinhas e bem arredondadas. Dessa forma, ao serem engolidas, elas não machucam por dentro. Mais do que uma mania, engolir pedras é uma maneira natural que os animais encontram para garantir seu bem-estar. Então, continuando aqui, ó. Que palavras do parágrafo estão substituindo a palavra bichos? Então, vão sublinhar lá no texto quais são as palavras desse parágrafo que estão substituindo essa palavra, bichos. E na letra B, complete o quadro com as palavras sublinhadas. Então, o pronome e o sinônimo, tá bom? Lá na página, deixa a prof acompanhar aqui no livro com vocês. Gente, só tomem cuidado assim, porque quando vocês forem preencher ali nos pronomes, tá? Lembrem-se dos pronomes. Eles, elas, tá? Lembrem-se disso quando vocês forem preencher lá. Então, vocês não vão colocar um único pronome, tá? Os, a, seu, sua, tá? Então, leiam quantas vezes forem necessários aí esse parágrafo, tá bom? Letra C. Sobre a supervisão do professor, leia em voz alta o trecho, trocando as palavras sublinhadas por bichos. O que você percebe com essa alteração? Essa aqui, gente, vocês vão fazer, né? E vão colocar ali o que vocês perceberam alterando. O que, professora? Ali, ó. Naquela observação, aqui, ó, da letra A. Que palavras do parágrafo estão substituindo a palavra bichos? Tem várias palavras que substituem. Sublinhas no texto. Então, vocês vão sublinhar todas as palavras que substituem a palavra bichos, né? Por exemplo, aqui, ó, eles. É uma delas, tá? Então, depois que vocês sublinharem, vocês vão ler em voz alta e vão trocando as palavras que estão sublinhadas pela palavra bichos, tá? Por exemplo, aqui, ó. Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Os bichos escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga, tá bom? Assim como a prof fez. Então, o uso de pronomes e sinônimos torna o texto mais coeso, evitando que ocorram repetições desnecessárias, que foi o que a gente falou na aula sobre coesão. Quando você evita palavras que se repetem várias vezes no texto, principalmente no mesmo parágrafo, o texto ganha mais coesão, né? Ele tem mais coerência e se torna menos cansativo também, tá? Na questão da leitura. Então, por isso que a prof sempre fala, quando vai corrigir um texto, evitar palavras repetidas no texto. Além de deixar o texto mais coeso, aumenta o vocabulário de vocês, porque vocês podem colocar aí, no lugar de uma palavra, além do pronome, um sinônimo para aquela palavra, né? Concordância verbal. Vamos lá, gente. Releia as frases e observe as formas verbais destacadas. Então, na primeira frase ali, ó, eles escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga. Frase 2. Os gatos, por exemplo, se lambem para limpar o pelo. Primeiro exercício, letra A. Sublinhe os agentes dessas ações. Quem são os agentes dessas ações? Vocês vão sublinhar. Letra B. Faça uma flecha ligando os agentes às ações. Então, vou colocar lá também na página. E vou fazer a primeira com vocês ali, tá? Sublinhe os agentes dessas ações. Então, se eu for sublinhar o agente dessa ação, qual é? Eles. Deixa a prof pegar uma canetinha aqui, ó. Depois, faça uma flecha ligando os agentes às ações. Então, eles, qual é a ação? O verbo aqui, ó. Escolhem.
Então, pronto, ó. Liguei o agente, eles, a ação, escolhe. E assim vocês farão com o exercício número 2. Letra C. Circule a palavra mais importante, o núcleo dos agentes das ações. Então, vocês vão circular a palavra. Nesse caso aqui, a palavra mais importante, o núcleo, eles mesmo, tá? Letra D. Complete a tabela copiando os núcleos dos agentes das ações nos espaços adequados. Então, aqui, ó, na frase 1, vocês vão copiar somente os núcleos dos agentes, tá? Então, qual é o núcleo? Qual é o mais importante ali, né? Nessa ação? O pronome ou o substantivo? No caso aqui, pronome, ó. O pronome, eles. Se eu fosse... Meu Deus, esse sem mouse da prof aqui é para acabar, né? Mas dá para entender. Então, assim, ai, professora, eu vou preencher o pronome substantivo? Não. Você vai preencher o núcleo do agente da ação, tá? Então, aqui, ó, o núcleo do agente da ação é a palavra mais importante da frase. Então, nesse caso, é o pronome só, tá? Aqui não. E na frase 2, é o pronome ou o substantivo? Tá? Aí vocês vão pensando aqui. Letra E. Os agentes das ações estão no singular ou no plural? Então, vão ver lá nas frases, né? Porque vocês vão circular essas palavras e vocês vão ver se elas estão no plural ou no singular. As formas verbais estão no singular ou no plural? Gente, as formas verbais estão destacadas aqui, ó. Escolhem e lambem. Estão no plural ou no singular? Concordância verbal. Então, o verbo concorda em número e pessoa com a palavra que representa o agente da ação. Por exemplo, aqui, ó. Os bichos agem de maneira estranha. Então, ó, substantivo, bichos. Verbo, agem, do verbo agir, de maneira estranha. Aqui, ó, gente, eles é o pronome, agem de maneira estranha, tá? Nesse caso aqui, ó, eu substituí a palavra bichos pelo pronome eles. Então, o verbo concorda com o sujeito, o qual, nesses casos, é o agente da ação, tá? Que é, no caso aqui dessa frase, ó, bichos, e dessa frase, eles, tá? Então, tá tudo em concordância, né? Ó, substantivo com o verbo, pronome com o verbo, o sujeito, tá? Então, por exemplo, os bichos agem. Então, existe a concordância verbal. Se eu falo os bichos agem, né? Eu não estou concordando aí o sujeito com o verbo, porque eu coloquei no plural, no singular, e bichos está no plural, tá? Ou eles agem, está certo, né? Plural, plural. Se eu falo dessa forma, ele agem, eu não estou concordando também. O pronome, no caso, o sujeito da frase com o verbo. Então, a concordância verbal é quando eu consigo concordar o sujeito, que é o agente da ação, né? O mais importante dentro da ação, com o verbo, tá? Então, assim, para ficar mais fácil de vocês gravarem isso, gente, o agente da ação é a palavra mais importante ali, o que está ligado à ação verdadeiramente, né? Então, no caso ali, eles escolhem. A ação é escolher. Então, quem é o agente da ação escolher? Eles, né? Por exemplo, quem se lambe? Os gatos, né? Olha a dica que a prof deu para vocês aí, tá? Então, sempre liguem aí, agentes da ação com quem está realizando essa ação. No caso, a palavra mais importante da frase, tá? Então, ela sempre tem que concordar aí com o verbo, porque senão a frase vai ficar errada, tá bom? Continuando lá os exercícios, então, de concordância verbal. Número 2, sublinhe os sujeitos das formas verbais em destaque nas frases. Então, olha lá. Letra A. As pedras exercem funções úteis dentro do organismo. Então, o que vocês vão sublinhar aí? Deixa a prof colocar na mesma página que vocês, na mesma página. Os sujeitos das formas verbais. Então, quem exerce aqui? No caso, as pedras. Então, eu vou sublinhar, tá bom? Letra B. É dentro desse órgão que elas ficam armazenadas. Quem é
Quem é o sujeito aqui da forma verbal? Elas ficam, tá? Ó, as pedras exercem, que é aquela mesma coisa que a prof fez lá no primeiro exercício, tá bom? Mas não pensem que os bichos engolem. Quem engole? Os bichos, né? Então, aqui, ó. Ai, a prof voltou, peraí. Aqui, ó. Mas não pensem que os bichos engolem, tá? Os bichos engolem. Então, é o sujeito aqui da forma verbal. Tá bom? Ó, a prof já tá resolvendo esse exercício que é para vocês fixarem ali essa regrinha que a prof mostrou para vocês no início, na página anterior. Letra E. Eles escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga. Quem é o sujeito aqui, ó? Eles escolhem, tá? Então, é o principal agente da ação, ó. Eles escolhem, tá? Número 3, reescreva as frases acrescentando as formas verbais correspondentes. Então, aqui vocês vão reescrever as frases. Gente, quando o exercício pede para reescrever a frase, não é para mandar mensagem para a prof perguntando se é só para colocar a palavra preocupa ou preocupam, por exemplo. Não, vocês têm que reescrever toda a frase. Então, nesse caso aqui, ó, os pais dedicados se preocupa ou se preocupam? São os pais, então os pais no plural, ó. Os pais dedicados se preocupam, tá? Então, aí vocês vão reescrever a frase. Vou fazer mais uma para vocês. Maria e suas primas, ó, discute ou discutem? Maria e suas primas, no plural, discutem para escolher a que filme irá ou irão? Irão, plural. Para escolher a que filme irão assistir, tá bom? E assim vocês vão fazer até a letra F. Beleza? Número 4. Lá na página 31. Complete a frase no balão de fala. Para isso, você deve prestar atenção aos verbos do quadro. Deixa a prof apagar aqui, que ficou aquela hora que a prof... a prof não está conseguindo pegar aqui. Então, vocês devem prestar atenção aos verbos do quadro e aos pronomes pessoais da frase e ao tempo em que as ações ocorrem, tá? Então, olha lá. Quando, ó, de manhã, quando, telefonar, dizer e estudar, tá bom? Então, assim, ó, vocês vão prestar atenção nisso que a prof falou e vocês vão flexionar o verbo. Então, assim, não é quando telefonar, né? Então, ele está falando para ela. Então, como que ele vai dizer aqui? Vamos ver se a prof consegue escrever. Quando te... Difícil, hein, gente, sem mouse hoje. Quando tele... Mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Quando telefone... Ai. Ó. Quando telefonei para o João, ele... Aí vocês vão flexionar os outros verbos ali. Dizer e estudar, tá bom? Então, tem que prestar atenção nos verbos, aos pronomes pessoais da frase e ao tempo que as ações ocorrem, tá bom? Então, assim, quando eu telefonei para o João, ele... Que o Arthur e você, né? Então, tá facinho de completar. Número 5, relacione as colunas considerando a concordância entre o pronome pessoal e as formas verbais. Então, nesse, gente, vocês vão ter que concordar aí o pronome com as formas verbais, trabalhando a concordância verbal, tá? Então, por exemplo, a primeira frase ali, ó, divulgou curiosidades sobre a alimentação de alguns animais. Então, é a terceira pessoa do singular aqui, ó. Ele divulgou, tá? Então, vou colocar letra C. O próximo lá fiz o bolo de chocolate para o aniversário de 10 anos da minha amiga. Fiz o bolo. Então, fui eu que fiz. Fiz o bolo, tá? Então, concordando todos os pronomes com os verbos, tá? Então, letra A. E assim sucessivamente vocês farão com os outros, tá bom? O que é importante nesse exercício de concordância verbal?
ler. Ler a frase que vocês formarem, tá bom? Assim vocês já vão encontrar o erro. Lembra que a prof sempre diz para vocês, né? Escrevam e leiam tudo que vocês escrevem, que assim a gente consegue identificar, tá? E trabalhando aí essa concordância verbal, pronome, verbo, tá bom? Gente, por hoje é só, tá bom? Se vocês tiverem dúvida ainda em relação à coesão, eu creio que não, porque a gente já trabalhou bastante essa questão de coesão, mas concordância verbal, né? Concordar ali pronomes e verbos, tempos verbais, por favor, mandem mensagem no WhatsApp da prof, tá bom? Então, deixa a prof aparecer aqui para vocês. Mas vocês viram ali que a prof fez alguns exercícios ali de exemplo, né? Não é difícil, a única coisa é que vocês têm que prestar atenção na hora da leitura e concordar ali, plural, singular, tá bom? Que dá certinho, tá? Não se esqueçam que nós teremos mais uma aula de língua portuguesa, né? Na quarta-feira e 2 aulas de matemática, uma na terça, outra na quinta. Tá bom? Porque nós já encerramos o conteúdo do livro de ciências e de geografia, e a gente vai trabalhar aí, continuar trabalhando o conteúdo, mas fora do livro. Porém, nós temos muito conteúdo de matemática e de língua portuguesa para essa semana, né? Então, a prof optou por ter 2 aulas dessas disciplinas, tá bom? E hoje, não se esqueçam que nós teremos aula ao vivo de literatura, tá? Com o nosso livro Pequenas Confissões. Então, já deixem separado o livro de vocês para nossa aulinha, que vai estar, ó, show de bola, tá bom? Então, aguardo vocês na nossa aula ao vivo. Todas as aulas ao vivo sempre no mesmo horário, às 3h30, tá bom? Então, aguardo vocês. Beijo, beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Tchau!